A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez nesta oportunidade de juntos aí refletirmos em mais uma porção da palavra do Senhor, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e também agradecemos a Deus pela sua presença conosco, presença essa que muito alegra o nosso coração. Então, aonde você estiver, nosso desejo é que as boas mãos do Senhor seja presente na sua vida, seja presente em sua família e também nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Salmo. O livro de Salmo, capítulo de número 119, apenas o versículo de número 59, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Amém. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, nós preservamos muitas coisas, isso aí é um fato na nossa vida. Temos muitas coisas que nós preservamos e fazemos questão de mantê-las preservadas. Mas eu entendo de tantas coisas que nós preservamos, uma delas é a nossa liberdade. Eu creio que qualquer pessoa, né, no seu entendimento, na sua razão, né, no seu raciocínio, naquilo dentro que é da normalidade, ele vai querer preservar o seu direito de ir, de vir, seu direito de pensar, seu direito de expressar, né? Seu direito de fazer, seu direito de não fazer. Nós não gostamos de estar presos a nada, nós gostamos da liberdade. Esse é um fato tão presente na vida do ser humano que, se a gente for parar para analisar, esse desejo pela liberdade, ele começa desde os tempos da nossa infância. Por muitas vezes, você que é pai, que é mãe, já percebeu que o seu colo para o seu filho não estava agradando o seu filho, né? Então, por quê? Porque o colo, ele limita a criança, e a criança tem um mundo aí para conquistar. Então, desde cedo a gente quer, né? Desde cedo a gente quer liberdade, desde cedo a gente quer condição, né, de se ver as coisas, de se optar pelas coisas. Quantas vezes você, na sua infância, você disse assim: ah, quando eu crescer, né? Esse quando eu crescer, queridos, estava falando assim: ah, quando eu tiver condição de agir por minha própria conta. Com certeza você falou isso. Eu, por muitas vezes, quando eu ia fazer alguma coisa e minha mãe me impedia: não, você não pode ir, ou você não pode fazer. Aí eu pensava assim: quando eu crescer, quando eu crescer, quando eu crescer. Então eu tenho certeza que esse lamento aí, querido, por um impedimento que recebíamos ou que recebemos na infância, né, é algo que fez parte também da sua vida. Por quê? Porque ser impedido, ser travado, ser limitado é algo que não nos faz bem. Então nós gostamos aí e preservamos a nossa liberdade. Mas aí, Áurea, quando a gente começa a trabalhar dentro dessa questão de liberdade, a gente vai ver que a gente corre um perigo muito grande. Um perigo muito grande dentro do contexto liberdade, porque a liberdade, ela nos dá a autoridade sobre nós mesmos. A liberdade te dá autoridade, querido. Você é a autoridade sua de poder fazer, de poder gerenciar, de poder governar a sua própria vida, de poder ir aonde você quer, fazer aquilo que lhe agrada, né? Ter contato com as pessoas que você entende serem as de melhor para a sua companhia, né? Andar por caminho que você, como diz o ditado, né, que aponta o teu nariz, né? Assim que vocês, né? Então, queridos, isso aí é um perigo muito grande em nossa vida, perigo esse que, infelizmente, poucas pessoas percebem, mas eles não sondam. É mais fácil perceber que essa liberdade, ela pode ser um perigo na nossa vida. É mais fácil você perceber a tragédia disso do que perceber o perigo da liberdade. E muitas pessoas percebem com mais facilidade quando acontecem as tragédias pela sua liberdade, mas não conseguem entender isso enquanto está liberto.
ou a suposta liberdade. E é dentro disso que nós vamos trabalhar um pouquinho nesta rápida reflexão, uma vez que nós acabamos de ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai nos chamar a atenção para uma conduta muito interessante, quando o escritor, né, de um dos salmos, ele menciona algo fantástico, né? Ele menciona uma mudança que só foi possível por uma atitude. Pois bem, o versículo que nós acabamos de ler aqui vai dizer assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Quando nós chegamos aqui, quando ele fala assim, refleti em meus caminhos, aqui ele estava falando, né, aqui o texto está falando de uma pessoa que vivia segundo a sua própria vontade. O texto aqui está falando de uma pessoa que tomou o rumo da sua vida conforme as suas emoções. O texto aqui está referindo de alguém que governava a sua própria vida e não era governado pela palavra de Deus. O texto aqui está falando de uma liberdade excessiva. A liberdade excessiva faz você ser o que você quiser ser. E ainda muitas pessoas têm a coragem de ser o que quer ser e bate no peito e fala: ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Ninguém que paga as minhas contas. Mas aquelas atitudes que as pessoas estão tomando, defendendo o seu posicionamento, muitas vezes está levando ela para um fracasso. E um fracasso que vai a passos muito largos. Daí a orientação da palavra do Senhor nesta oportunidade, desta rápida reflexão acerca desta atitude aqui, ó, refletir. Refletir. A palavra vai dizer e chamar a atenção de um homem aqui, que ele toma essa atitude e a sua reflexão causou algo que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que mudou o curso da sua vida. Refletir em meus caminhos, é como se ele estivesse falando assim, ó, por onde eu estava andando, por onde as minhas emoções me levaram, por aonde o pecado me levou, por aonde eu quis ir, lá onde eu estava, um dia eu refleti. E na minha reflexão, eu cheguei a uma conclusão. E o fechamento daquela conclusão é: voltei para os estatutos do Senhor. Voltei para os estatutos do Senhor. Queridos, isso é maravilhoso quando a gente começa a analisar esta questão, né? Porque é um exemplo, a vida deste homem é um exemplo de milhares e milhares de pessoas. A vida deste salmista é um exemplo e o retrato falado de milhares e milhares de pessoas que estão andando no seu próprio caminho, que estão andando à sua própria vontade, que estão sendo governadas pelas suas próprias emoções, que estão andando segundo aquilo que o seu coração dita, mas independente se isso está certo ou se está errado. E isso aí, queridos, nós temos que ter muito cuidado. A palavra do Senhor vai nos chamar a atenção com relação a isso, porque a palavra de Deus vai falar que tudo aquilo que os nossos olhos contemplam, tudo aquilo que o nosso coração deseja, tudo aquilo que nós buscamos e alcançamos, diz a palavra do Senhor que nós vamos dar conta de todas estas coisas. O que o Senhor está aqui, o que a palavra do Senhor aqui, não está querendo te privar de você viver, não, muito pelo contrário. O que o Senhor tem para você é vida e vida com qualidade. Sempre levantamos essa bandeira que o que o Senhor tem é vida, mas o que o Senhor te chama a atenção é para momentos de refletir acerca de como nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor vai falar aqui da conduta de um homem que, se ele não tem essa preocupação de parar e refletir, ele continuava o caminho, e a direção do seu caminho era uma direção ruim. A direção do caminho que ele tinha tomado, que ele tinha decidido, que ele já estava
andando era o caminho que teria como consequência a morte. A prova disso de que, imediatamente, conforme o texto vai falar, que depois de refletir, ele retorna, ou seja, ele muda de direção. Queridos, isso é maravilhoso. A palavra do Senhor, neste exato momento, ela chama a minha e a sua atenção para por onde nós estamos caminhando. Olha a direção que você está andando. Quantas pessoas um dia conheceram a palavra do Senhor, se firmaram na palavra do Senhor, e por uma situação que muitas vezes foi até alheia à sua vontade, hoje se encontra em direção completamente oposta ao caminho do Senhor, levando para uma direção completamente contrária. Queridos, isso aí é um engano muito grande. Por quê? Porque independente o que você vive hoje, independente o que você ganha hoje, independente quem é você hoje, em um caminho contrário à palavra do Senhor, não vai te valer a pena. Somado todos os seus recursos, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você ganhou, sem a presença de Deus na sua vida, não vai valer a pena. Daí a orientação da palavra do Senhor e o exemplo desse salmista, que quando ele fala nos meus caminhos, refletindo nos meus caminhos, eu retornei os meus pés para o caminho do Senhor. Quando fala de preceito, está falando do caminho do Senhor. Quando fala de preceito, está falando da vontade do Senhor. Quando está falando de preceito, está falando da orientação, do direcionamento, da direção do Senhor. O que eu e você nós precisamos, queridos, chama o governo de Deus na nossa vida. Nós não podemos ser jamais, querido, jamais tenha o governo da sua vida. O dia que você for governado por você mesmo, o dia que a sua vida for governada por você mesmo, você corre sérios riscos. É a palavra do Senhor que está falando isso, quando a palavra do Senhor nos adverte que o nosso coração, ele é enganoso. Se o meu coração ele é enganoso, se eu posso ser enganado pelo meu coração, o meu coração desejar coisas que não vai me fazer bem, e eu atendo o meu coração, eu estou indo ao fracasso. Daí a orientação da palavra do Senhor: deixa Deus direcionar a sua vida. Deixa Deus orientar a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida, porque a sua vida nas mãos de Deus é o de melhor para você e o de melhor para sua família. Deixa Deus cuidar de você. Aprenda as orientações da palavra do Senhor. Aprenda a entender a vontade do Senhor. Aprenda a entender os preceitos do Senhor. Uma chavezinha aqui, chave de abrir uma porta, olha. E uma porta que é chave única, tá? Não tem outra, não tem cópia. A palavra do Senhor vai falar assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha a chave. Tenho liberdade de fazer todas as coisas. Tenho essa liberdade. Eu tenho, você tem, de ser quem nós queremos ser, mas nem tudo aquilo que a liberdade te dá o direito convém que você faça. Por quê? Porque tem consequência. Esta é a verdadeira liberdade. É eu saber que eu posso e não fazer. Por quê? Porque vai me fazer mal. Então, se vai me fazer mal, eu não faço. Isso aí chama entendimento. Isso chama razão. Isso chama discernimento, querido. Quantas pessoas hoje, infelizmente, estão presas por não entenderem isso aí? Presas que eu falo é presas dentro dela mesmo. Presas em vício, presas em seu comportamento, presas em sua vontade. Prisioneiras do seu próprio coração. Querido, isso é muito sério. Ivan, quando nós vemos no livro de João, no capítulo 8, versículo 34, né, quando Jesus diz: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê?
escravo do pecado, ele está aprisionado pelo pecado. E o pecado tem um salário, né? A Bíblia fala. A consequência, né? A consequência, né? E essa consequência é a morte, né? Ao contrário da obediência, né? Totalmente ao contrário. Quando você estava falando desse assunto, eu me lembrei, sabe de quem? Me lembrei de Enoque, né? Olha a diferença. De quem anda com Deus para quem anda pecando, né? Enoque, a palavra do Senhor diz que ele andou com Deus, ele viveu com Deus, a ponto de ser o quê? Deus tomou para ele, né? Tomou para ele. E quando nós vemos no Novo Testamento, quando fala de Enoque lá, nos versículos 14 e 15 de Judas, nós vemos que ele defendia o Deus verdadeiro. Então, dá-se a entender que os dias que Enoque viveu nessa terra não eram dias tão fáceis, pelo que está escrito lá em Judas. E também em Hebreus 11:5 diz que pela fé Enoque andou com Deus, né? Então, tudo que Enoque viveu foi fazendo tudo para ser obediente. Não foi assim, porque tudo andava tudo direitinho, foi por isso que ele andava com Deus. Deve ser porque ele viveu só uns 18 aninhos. Não, ele viveu 365 anos. Então foi bastante dias andando com Deus, né? Sendo obediente, fazendo de tudo aí, se esforçando para defender o Deus verdadeiro, a ponto do Senhor tomar para si. A Bíblia diz que ele não mais foi visto, né? Você vai ler isso lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 21 ao 24. Você vai ver que o Senhor o tomou para si. É por isso que o viver com Deus é bem melhor do que o viver por conta própria. Por conta própria. Como diz o Ivan, andar por onde o nariz aponta, né? Isso não funciona. Melhor mesmo é andar com Deus. Você tocou no assunto aí com relação à questão da humanidade. Na realidade, desde a presença do pecado neste mundo, a humanidade sempre passou dias difíceis. Dias difíceis. De lá para cá, né, só muda os séculos e os milênios, mas a corrupção no coração do homem é a mesma. O pecado é o mesmo. E assim também como tem, né, os que andam por sua própria conta, fazendo aquilo que as suas emoções ditam, sempre terá aqueles remanescentes, né? Que buscarão os preceitos do Senhor, dos quais não abrirão mão deles. Na realidade, em toda a história da humanidade, sempre vai existir esses dois grupos de pessoas. Nunca vai deixar de existir. Enquanto esse mundo for mundo e o Senhor permitir a vida sobre esta terra, sempre terá esses dois grupos de pessoas. Mas fica a orientação da palavra do Senhor aqui, o exemplo desse salmista, quando ele reflete em seu caminho, ele reflete em seu caminho e vai dizer assim, refletindo em meu caminho, ou seja, por onde eu andava, longe da presença do Senhor, refletindo em meu caminho, voltei os meus passos para os teus preceitos. E eu gostaria de fechar esta reflexão, Áurea, com uma das histórias que é muito conhecida na palavra de Deus, muito pregada, muito contada através de música, contada e cantada, né? Contada através de peça teatral, contada através de filme. É a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Parábola essa que nós conhecemos muito bem, mas teve uma palavra, né, que a Bíblia retrata, uma palavra que foi uma atitude que mudou aquela história. E a palavra é caindo em si. Essa palavra muito me chama chama a minha atenção. Caindo em si. Só cai em si aquele que reflete. Só cai em si quem busca entender a sua vida. Só cai em si aquele que se preocupa como eu estou vivendo. Só cai em si aquele que tem a preocupação daquilo que está fazendo. Só cai em si quem tem entendimento que existe o certo e que existe o errado.
Esta é a palavra de Deus para o nosso coração na tarde desse dia. Querido, caia em si, ou seja, procura saber verdadeiramente quem é você, procura saber verdadeiramente a direção que você está seguindo, procura saber verdadeiramente se aquilo que você está vivendo vai ter consequência ou vai ter um bom retorno, porque isso vai definir a tua eternidade. Daí a preocupação deste homem, que é o exemplo nesta reflexão, quando ele diz assim, e voltei. Então, se ele voltou porque ele entendeu que a direção que ele estava tomando era aquilo que a Bíblia fala. Era, não é? O que a Bíblia fala, que há caminho que ao homem parece bom, mas o seu final é caminho de morte. Muito cuidado, porque o caminho de morte, ele tem uma boa aparência. O caminho de morte, ele tem além de uma boa aparência, ele tem uma falsa sensação de prazer, de alegria momentânea, de realizações. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque tudo que o inimigo quer é maquiar esse caminho, deixar esse caminho bem apresentável, mas o que ele nunca vai conseguir mudar é o final desse caminho. E o final desse caminho é a morte, conforme a palavra de Deus. Mas o Senhor tem para mim e para você a vida. Aleluia. Nunca cansaremos de falar isso, querido. Ainda que nós venhamos ser repetitivos, mas nós nunca deixaremos de pregar que Deus tem para você é vida. E vida em abundância. Que Deus, Senhor, te abençoe grandemente. Que o Senhor te dê entendimento na sua palavra, para que você possa aí aproveitar essa porção da palavra do Senhor, aproveitar esse exemplo desse versículo e, refletindo em meus caminhos, voltei aos teus preceitos. Se tem alguém aí que está me ouvindo, que está afastado do caminho do Senhor, sabe o que esse homem aproveitou? Ele aproveitou o tempo. O tempo chamado oportuno. Muito cuidado, querido, porque se esse tempo faltar na sua vida, já não tem mais o que fazer. Ainda que você queira voltar, já não tem mais a oportunidade. Aproveita o tempo. O tempo e o tempo é o agora. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria e que Deus te dê entendimento na sua palavra. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Mais um dia aqui, Senhor, quando nós estamos anunciando a tua palavra, nós oramos agradecidos, pedimos, Senhor, que a tua bênção possa ser presente, ó Deus, na vida de todos aqueles que têm nos acompanhado, que o Senhor traga entendimento, Senhor, aos corações dessas pessoas que é presente conosco, daqueles que mais tarde ouvirão esta palavra, que o Senhor possa estar, Senhor Deus amado, trazendo mudança de vida através da sabedoria da palavra que é do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por esta oportunidade e pedimos a tua bênção, Senhor, pela vida de cada um, ó Deus, e a nossa oração é que a boa mão do Senhor possa estar operando em favor, ó Deus, de cada uma destas pessoas que está nos ouvindo, suprindo suas necessidades, suprindo, ó Deus, de maneira grandiosa, abençoando as suas famílias e abençoando os seus sonhos. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus.